Boa noite a todos. Paz do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Amém? Todos acharam? A gente vai ler a partir do verso 27. Filipenses 1, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém, amados? Essa semana, uma madrugada, o Senhor me acordou, e eu orei, estava orando, aí liguei a televisão. E estava passando uma prova de salto em altura. Alguém já viu uma prova de salto em altura? Aquela que o atleta vem correndo e salta de lado assim, né? Aí, por que eu estou assistindo isso, né? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E o narrador que estava narrando, ele falou uma coisa interessante. Eu não sei se vocês sabiam, né? Mas o recorde que foi batido nessa prova em altura faz 20 anos que não é quebrado. Porque eles exigem exatamente que o mínimo para você competir nessa prova, sendo homem, é 2,25 metros de altura, o mínimo. E o recorde que foi batido por dois russos, né? Um homem, ele pulou 2,45 metros. E a mulher pulou 2,09 metros. E por 20 anos não foi batido. A última prova que teve foi em Tóquio em 2020. Não bateram o recorde. Continua sendo desses dois russos. Aí você pode dizer, mas Chico, por que você está falando tudo isso, né? Amados, o Espírito Santo começou a falar comigo. Aí eu fui entender por que eu tive que ligar a televisão e ver isso. Porque esse esporte mostra como na vida cristã que nós temos regras, princípios. Para esse esporte exclusivamente, essas regras são muito rigorosas, porque ela exige um padrão mínimo. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque na nossa caminhada cristã, o Espírito Santo também nos exige um padrão mínimo de conduta.
Paulo falando aqui aos Filipenses, exatamente nesses versos que nós lemos, ele fala sobre isso. Ele está nos ensinando que existe regras, conduta, para a gente viver a nossa cidadania cristã. Porque apesar de a gente estar vivendo no mundo que também tem muitas regras, muitas condutas, muito estilo de vida, se você parar e pensar, o mundo está exigindo muito mais. E muitas vezes quem está determinando a nossa conduta, a nossa forma de falar, de pensar, de agir, é o mundo. E não aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque, eu não sei, a minha Bíblia aqui, ele faz uma separação para começar, do versículo 26 para o 27, ele põe um tema. Unidade cristã e vida digna. Então há uma vida digna a ser vivida. Vocês concordam ou não? Sim. E a chave aqui é a unidade. Então Paulo está indicando que há um padrão que a gente deve manter. Que a gente quer andar de forma digna, há uma conduta correta a viver. E aqui pega, né, amados? Vamos ser sinceros, né? E para mim me veio à mente assim que a gente, como um atleta, tem os desafios para competir. Nós, como discípulos de Cristo, também temos esses mesmos desafios. O atleta precisa de uma dieta. Nós também precisamos de uma dieta espiritual. E eu não sei se você percebe, mas se você não tem essa prática, essa dieta espiritual, parece que a vida está sempre faltando algo em nós, né? O que seria uma dieta espiritual? Oração, devocional, leitura bíblica. Não precisa responder para mim. Mas quanto tempo na semana você dedica a ler a Bíblia? Deixa o Espírito Santo falar. Será que nós não estamos que nem... Eu fiquei imaginando se eu estivesse fazendo essa prova, né? Eu ia querer pular lá, mas eu ia pedir para pôr a barra num metro, né? Não, 1 metro acho que dá pra gente pular, né? 1 metro aqui, ó. Não é? Vamos testar para ver, pega lá. Eu iria pedir para pôr 1 metro. Só que eu não poderia competir essa competição. Vocês concordam ou não? Sim. Por que não? Porque tem uma regra. Ela parte de 2 metros. Felipe tem quantos metros? 2. Vem cá um pouquinho. Não, amados, pensa bem. Deixa o Espírito Santo falar. O mínimo. Não, fica aqui, na minha altura. Aqui. Ó, 2 metros, né? Fica assim, aí. 2 metros, fica aí, reto. 2 metros. Mais 9. Isso aqui, será? Aqui? 3. Sim. Será que dá para alguém pular isso? Alfredo, dá, vamos testar. Consegue? 2 metros e 9? Um banquinho aí. Então, obrigado, filho. Vocês percebem? Há regras. Há regras. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim, amados, em relação a isso? Nós queremos viver de forma digna do Senhor, mas quebrando regras. A gente quer ficar pondo o quê? Abaixando a barra. Como alguns falaram aí, menos que 1 metro. Ou põe um banquinho, ou põe a escadinha. A gente vive querendo quebrar regras. E o Espírito Santo está sempre
mostrando para nós as regras. Nós não podemos abaixar a barra. E esse é o tema da mensagem que eu queria dar hoje, né? Não abaixe a barra. Há uma conduta mínima que o Espírito Santo espera que eu e você viva de forma digna à nossa vocação. Eu sei que nós somos constantemente desafiados a pedir para baixar a barra. Ou tentados pelo pecado, pela sedução, quebrar algumas regras. Aí Paulo vem, e eu pediria para alguém ler para mim, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Paulo ele tinha sempre esse olhar para comparar a vida cristã a um competidor. Olha como é interessante o que ele diz nesse texto. Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Vocês percebem? Nós precisamos correr a corrida da fé, com perseverança, com preparo. Quem aqui poderia me dizer o preparo que um atleta tem? Hoje, Palmeiras ganhou, né? Se prepararam, não é isso? Sim. Os palmeirenses, tudo contente. Se prepararam. Para quê? Dois estavam disputando, mas um só ganhou o título. Vocês percebem? Paulo está dizendo isso. Se prepararam. Abriram mão de fazer muitas coisas. Concordam ou não? Sim. Eu vi certa vez aquela jogadora de vôlei, Ana Moser, é isso que fala? Ela foi medalhista olímpica, né? Medalha de ouro, né? Ela falou que o desejo dela era comer um brigadeiro. E não comia. Aí eu fiquei pensando assim, brigadeiro? Né? Brigadeiro tem aqueles grandes, mas tem os brigadeiros, né? O que é um brigadeiro? Mas sabe o que ela falou? Ela respondeu para a repórter. Um brigadeiro vai fazer eu quebrar toda a minha dieta. Aí para e pensa um pouquinho. Aí ele está fazendo uma dieta firme, né? Um brigadeirinho não pode, né? Não resistiu, né? Mas vocês percebem? Amados, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Um brigadeirinho assim, né, do pecado tira a gente do foco. Metaforicamente falando um brigadeiro aqui, né? Mas você sabe, aquilo que muitas vezes te tira do foco. Paulo, a trazer essa visão, né, para os amados irmãos da igreja de Filipos, ele chama a atenção para esse detalhe. Ele está ensinando que há algumas regras na nossa vida que a gente precisa observar. E eu não sei se é assim uma coisa da nossa cultura como brasileiro, né? Mas o brasileiro ele tem uma coisa, talvez o Smart não entenda muito isso, né? Mas o brasileiro ele tem uma coisa da nossa cultura que é quebrar regra. Concordam ou não? Quer ver um exemplo? O brasileiro adora furar fila. A lei fala, você quer andar devagar? Ande na direita. Permita, a esquerda é para fluxo. Você está andando... Onde as pessoas estão andando devagar? Por que será? Quebrando regras. A lei fala, anda com o farol aceso. Por que está andando com o farol apagado? Anda com cinto. Por que está andando sem cinto? Aqui é só uns exemplinhos, né? Ninguém aqui faz isso. Eu estou no meio de santos, né? Então, mas vocês percebem? Há uma cultura no nosso meio que está sempre querendo quebrar regras. Nós não podemos trazer isso para a nossa vida.
É isso que Paulo está ensinando à igreja em Filipos. E eu creio que pela ação do Espírito Santo, o Senhor está nos ensinando hoje. Nós precisamos entender um pouco acerca desse conceito. Sabe por quê, amados? Porque presta atenção agora. Por que Paulo primeiro fala acerca disso? Ele termina o capítulo 1 falando acerca disso. Disso o que, Chico? Vivei, acima de tudo, de modo digno ao Evangelho. Amém? Tá certo? Como que ele começa o capítulo 2? Vocês percebem ou não? Olha o pensamento do apóstolo dos versículos 1 ao 4. Então, o que é andar de forma digna a nossa vocação? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é de propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Sabe por quê, amados? É difícil para nós entendermos essa palavra de Paulo ou não? Porque, como eu falei, a gente traz, na nossa concepção como brasileiros, essa cultura de quebrar regras. Aí a gente chega e fala, não, mas eu não penso como a Maria. Eu não tenho o mesmo espírito que o Paulo. Então o que Paulo está falando aqui é o quê? Mas deixa o Espírito Santo falar. Se a gente está competindo, uma competição onde o nosso adversário é ardiloso, é mentiroso, é expert em nos enganar, com quem que a gente está pelejando? Com quem que a gente está competindo? Vocês percebem? A gente quer ganhar uma batalha que Cristo já ganhou na cruz. Só que nós queremos ganhar do nosso jeito, não do que ele está explicando aqui. A gente quer quebrar regras, quebrar conceitos. A gente quer andar segundo aquilo que nós achamos que é correto e não aquilo que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Paulo está apresentando algumas bases ou motivações para a gente começar a entender o que ele está falando. Se você prestar atenção, ele está trazendo aqui não um conselho, mas ele está trazendo uma direção. E ele começa usando uma palavrinha pequena. Qual é essa palavra? Ele repete ela. Se há. Na verdade é se, né? Mas se há. Então quer dizer que pode não haver. Estou certo ou estou errado? Mas na concepção dele há. Porque por que Paulo tem essa concepção que há? Porque nós vivemos, acima de tudo, de modo digno ao ensino que Jesus nos ensinou. Não aos padrões do mundo. Então ele começa essa sentença dizendo, se há. E aqui não para estabelecer uma dúvida, mas ele está fazendo uma afirmação aqui. Porque há.
Então nós precisamos quebrar na nossa vida as dúvidas que nós não somos capazes. Porque pelo Evangelho da Graça, que uma vez por todas, como Judas fala, foi conferido a nós, nos capacita a ser. Amém. O Espírito de Cristo nos constrange. Então, essas características que Paulo está falando aqui, já há em nós. Pode ser que elas estão adormecidas lá num cantinho, né? Eu brinco sempre com a Daniela, quando ela vem pegar no meu pé, por que está com o coraçãozinho peludo aí? Por quê? Porque no nosso coração, amados, há essas características. Mas o quanto nós estamos nos exercitando delas. Ou ser rápida, né? Na fala, né? Entendeu? Na teimosia também. Eu acho que cada um de nós somos expert em ser advogados, né? Sim. Tem sempre a resposta na língua, né? Na ponta. Vocês percebem? Então, no início aqui, né, do capítulo 2, Paulo está falando que a gente é capaz. Então aqui ele não está colocando uma dúvida, mas ele está fazendo uma afirmação. Há em mim e em você todas essas características aqui. Amém. E vocês percebem que ele não fala uma só, ele fala várias. Eu separei 4 aqui. A primeira que ele fala é a motivação em Cristo, né? Porque a palavra exortação no grego, ela tem um sentido não de chamar atenção assim para uma carcada, mas no grego essa palavra exortação, ela tem um sentido de motivação. Então ele não perdeu. Amados, presta atenção que é muito interessante isso aqui. Ele está falando como um técnico fala com um atleta. Se o técnico quer que o atleta seja bem sucedido, ele vai ficar pondo o atleta para baixo? Ele vai falar palavras de motivação. Então é errado? Não é errado. Mas o mundo corporativo pega esse conceito e vem com essa história da palavra motivacional só para te jogar para cima. Não, a palavra motivacional é para te colocar no caminho certo. No caminho que você deve andar. Então, quando Paulo está falando aqui de exortação em Cristo, né? Motivação em Cristo, ele está falando que há um consolo na pessoa de Jesus Cristo. Ah, que coisa tremenda, amados. Há um consolo, há um encorajamento que eu e você precisa. E aqui é interessante que é exatamente o que a Iris precisa, o que o Paulo precisa, o que a Ana Maria precisa, o que o Norberto precisa. Cada um de nós ele sabe, irmão. E o Espírito Santo ele tem a dose exata que cada um de nós necessita. Porque às vezes a dose de motivação que eu preciso, para o Norberto é um peso. Então aqui é o amor de Cristo. Ele sabe a dose que cada um precisa. Por isso eu tenho elogiado aquela série, eu tenho assim, animado os irmãos a assistirem, né? Porque aquele ator que está fazendo Jesus, né? O olhar dele, eu tenho chorado tanto, amados. Chora mesmo. Tenho chorado. Essa semana foi a série a passagem da mulher no fluxo de sangue e a menina morta, há 12 anos. 12 anos. As duas pessoas com 12 anos. E ela pensou com ela assim, se eu tocar na orla só das vestes. E foi tão bem filmado que ela não conseguia chegar, ela se jogou assim e tocou no fiozinho, que ele tem aquela roupa, né? Aí tem um cinto que tem uma orla, né? Ela tocou no fiozinho assim. Foi muito bem filmado. Parou. Pá! Ele virou, quem me tocou? Quem me tocou? Não, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou.
Mestre, mas todo mundo está te apertando, tem uma multidão aqui apertando. Ele falou, porque de mim saiu o poder. Só que tem um problema. Quem tocou nele, na cultura judaica, olha a regra, era uma impura. E quem toca no impuro se torna impuro. Depois mostra o fariseu falando tão difícil com Jesus ali. Mas Jesus mostrou para aquela moça que ela é filha. Porque ela, todos tinham deserdado ela. Todos os recursos dela acabaram. E quando Jesus sentou para falar com ela, falou, filha. Ela falou, não, eu não tenho esse direito. E não olhava para ele. Falou, olha para mim. Você é minha filha. Amados, nós somos filhos. Essa é a condição que ele nos vê. E a primeira coisa que eu vejo, primeira regra, que o diabo tem trabalhado constantemente na vida do cristão, é fazer o cristão perder a condição de filho. Por nada. Por nada. Por um guisado, né? Por um nada. A presença de Cristo na nossa vida nos motiva a buscar cada vez mais sermos semelhantes a Ele. Alguém poderia ler João 15:5? Porque quem está na videira fica com. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês percebem, né, Maria? Jesus está falando, sem ele a gente não pode fazer nada. Mas qual é a regra que o inimigo mais tem colocado? Que a gente pode fazer sem Jesus. E o próprio Senhor Jesus está falando que sem ele nós não podemos fazer nada. Então viver de forma digna, sendo motivado pelo Senhor, é estar constantemente em comunhão com Ele. E a boa notícia que Paulo está nos dando para mim e para você essa noite é que há condição. Amém. Glória a Deus. A segunda incentivo que Paulo está nos dando, ele fala se há alguma consolação de amor. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio pensativo em relação a essa palavra, né? Porque para mim, ser consolado já é ser cheio de amor. Não sei se vocês entendem assim. Eu estou sendo consolado, eu estou sendo repleto de amor. Mas Paulo está falando que existe uma consolação de amor. E nós precisamos disso. Não somente sermos consolados, mas há necessidade de haver uma consolação de amor. Sabe por quê, amados? Porque o amor de Deus ele precisa ser derramado constantemente na nossa vida. Porque Ele vai nos dar parâmetro de como amar. E eu acho muito legal esse conceito da química, né? Que quando você completa algo, né? Por exemplo, está um copo aqui já com uma sujeira. Se você pegar a água pura e ir jogando, o que vai acontecer? Vai ficar limpo. Então, o que o Espírito Santo está falando para nós aqui? Que o conceito de amor que está enraizado na nossa vida precisa ser constantemente trocado pelo amor de Deus.
O amor de Deus precisa entrar no mais íntimo do nosso coração e jogar fora esse conceito equivocado, mundano de amor. Há essa consolação. O amor de Deus, ele é derramado constantemente. E vai nos ensinar a viver segundo as regras que o Espírito Santo nos dá. E um engano que a gente comete é a gente achar que esse amor de Deus ele vai parar. Não vai parar. Sabe como eu consigo pensar nisso? Quando aquela esposa de um dos profetas que morreram e foi procurar o profeta Eliseu pedindo um milagre na vida dela, o profeta Eliseu falou: pega vasilhas, arruma bastante vasilhas. O azeite não iria parar. Só que a fé dela foi pequena. Ela pegou poucas, ela limitou. E eu percebo assim, amados, que na nossa vida parece que a gente tem essa deficiência de constantemente querer limitar o amor de Deus na nossa vida. Deus ele está querendo derramar abundante, muito, mas a gente limita. E ele está falando: se alarga, receba, constante. Isso é consolação de amor. É um amor que não se esgota, ele vai completando. Porque, sabe por que precisa ser assim? Porque aquele amor enraizado, sujo, deturpado que nós temos, precisa sair. E para ele sair, o amor celestial precisa entrar. Nós precisamos ser constantemente renovados, consolados em amor. Mas ele para aí? Não. Ele fala mais uma. Ele fala da comunhão no Espírito. Chico, me permite uma coisa. Eu estava conversando com o meu Henrique. Eu não sei se nós, como brasileiros, nós temos uma cosmovisão de uma falsa humildade, muitas vezes. Porque a gente foi explorado, porque a gente foi sempre nós, os coitados, e não sei o que tem. E eu acho que muitas vezes, até não sei nem explicar isso, mas dentro da igreja brasileira, talvez a gente sempre foi colocado numa posição que nos leva a esse comportamento de uma falsa humildade. Pobre, nu, humilhado estou, venho aqui. Mas no fim das contas, a gente esquece de tudo aquilo que a palavra afirma a respeito da nossa nova posição, como nova criatura. E Deus tem me falado muito a respeito disso. Até eu estava lendo aqui um pouco antes, Paulo fala a respeito ele fala assim: livre-se de todo fermento velho, para que a massa nova sem fermento como realmente são. Sim. Ou seja, ele fala para a gente se livrar, mas ele também afirma quem nós somos. Sim. Então, a gente, ao invés de tomar essa posição da nova criatura, a gente fica nessa falsa humildade. Esse falso, eu falo falso porque, assim, se a gente reconhece que é pecador, a gente tem que deixar o pecado. Né? A página tem que virar. Sim. E a gente, não sei se é uma questão cultural nossa, e todo o histórico da igreja brasileira nos leva para esse lugar, mas a gente tem que se apossar disso tudo que você está falando, dessa condição de filho que Deus já nos deu. Sim. Por isso que é interessante, Maria, que foi o que o Espírito Santo nessa madrugada me deu, né? Porque ele fala, Jesus falou muito sobre o nosso coração como um receptáculo. De tudo que deves guardar, guarda, porque dele emana todo o nosso tesouro. Então, mas sim, o nosso coração, baú de tesouro, sempre tem quinquilharia, tem coisas velhas, pensamentos velhos. Porque quando André fez esse questionamento para Jesus, você viu qual foi a resposta que Jesus deu para André? Falou assim: André, pega um odre. Se coloca vinho novo em odres velhos? Por que não? Porque se rompe.
É a mesma coisa. O amor do Senhor, para ele ficar no mesmo lugar, o que é corrompido precisa sair. O problema é que a gente, entendeu? A gente fecha. Mas nós temos um problema também, que é as nossas tradições que vêm. Sim. O grande problema do brasileiro é que tem muita tradição, em tudo, tá certo? Ele confunde humildade com ser tonto, né? Ele não tem assim muito distinção, discernimento dessas coisas, né? Então ele acaba indo para um viés que muitas vezes ele não tem a visão correta. É o nosso grande problema. Nós não temos a visão correta do que nós somos em Cristo. É essa identidade que tem que verdadeiramente... Mas você percebe como está afluindo os dois pensamentos. Né? E qual que é o ponto? Para funcionar a questão, ele não parou na consolação de amor. Mas deixa o Espírito Santo falar. Ele pega e fala que precisa haver uma comunhão no Espírito. Aqui a minha pergunta agora é o seguinte: o quanto o Espírito Santo está determinando as suas escolhas? O quanto o Espírito Santo está determinando o seu pensar, o seu falar, o seu agir? Nós precisamos ter comunhão com o Espírito. É o Espírito Santo que nos conduz. Lembra o que o Senhor Jesus falou? É preciso que eu vá para que o Espírito venha, Paráclito. Por quê? É Ele que vai nos convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos entender que se nós somos habitados pelo Espírito, há um ministério do Espírito na nossa vida. É Ele que vai nos dizer o quanto a gente precisa baixar a bola. Esses conceitos que não vêm do reino de Deus precisam sair da nossa vida. Mas como eu falei, a gente tem uma facilidade em se apegar a essas coisas. Chico, mas eu vejo assim, em mim pelo menos, né? Tem áreas da minha vida que o Espírito Santo age muito. Tem muitas que eu não deixo ele agir muito. Entendeu? Então, eu estou falando que eu faço esse exercício, falo assim, peraí, aqui, essa parte eu já estou legal. O Espírito Santo está alterando bastante. Essa daqui está um pouquinho mais, essa aqui não está. Então, olha para você ver que visão que eu tive esses dias. Eu estava no Poupa Tempo, Chico. Isso é assim, eu nunca tinha pensado nisso. E sentando lá, eu fui lá, não era para mim estar lá, porque eu tentei no sistema, não deu. Mas aí, eu fui lá. E aí, eu fui muito atencioso com a moça, porque ela estava brava, brigando com um cara. Eu falei, calma, alivia teu coração, deixa a ira fora. Você não sabe como é que está a cabeça e a mente dele e o coração, relaxa. Aí ela falou assim, eu vou te ajudar. E começou a me ajudar, Chico. Aí, não tinha senha, não poderia ter uma senha. Ela abriu uma exceção e me deu uma senha. E eu sabia que eu ia ser o último a ser atendido no último horário. Não tinha problema, ela abriu uma exceção, eu fiquei feliz. Sentei lá, e estou lá, e aí o Espírito Santo começou a falar. Eu comecei a olhar as pessoas, olhando todo mundo, e preparando. Eu falei assim, Deus, como é que todo mundo pode ser a imagem do Senhor? São tão diferentes, imagens semelhantes. É muito diferente um ser do outro. Ele falou assim, as pessoas são diferentes, mas todos são a minha imagem, a semelhança. Eu falei, mas como é que pode, Deus? No pecado, ele falou assim, não importa que Adão caiu, mas a minha palavra eu não mudo. Eu falei que vocês seriam imagem e semelhança e vocês são. Olha, é a mesma coisa que você está falando, olha. Nós temos que crer nisso. Eu falei, Deus, mas por que algumas ficam desfiguradas? Ela falou assim, porque elas saem da minha presença. Quanto mais elas saem da luz para as trevas, menos elas ficam desfiguradas. E aí elas não se veem mais no espelho, porque no escuro, nas trevas, não é possível ver o reflexo. Tá certo? Eles só vão ver que eles são parecidos comigo, que eles são verdadeiros sal e luz, e são a minha imagem e semelhança, se eles estiverem na minha luz. Longe, não. E outra, é as pessoas que saem da luz, não é Deus que sai, tá? É as pessoas que saem da luz do Senhor vão para as trevas. Eu estava conversando com o Paulo e a Luísa hoje à tarde, tem um erro que a gente comete, Cleito, achando que é o ambiente que irradia a luz. Não. Jesus falou que nós somos a luz. Nós irradiamos a luz. A gente leva a luz no ambiente. As pessoas veem a luz em nós. Então nós precisamos estar atentos nisso.
Então presta atenção num detalhe que Paulo está falando aqui. Se há uma comunhão nossa com o Espírito, e o Espírito Santo habitando em nós, há um ministério dele agindo, a gente vai ser transformado pelo mover do Espírito. A pergunta é o quanto nós estamos deixando o Espírito Santo fazer essa transformação. Até em relação a quebrar esse conceito de humildade, falsa humildade. Porque se você... Não precisa abrir, eu vou ler, tá? Se você quiser anotar, eu vou ler Gálatas 5, que para mim é um texto maravilhoso que explica o ministério do Espírito. Porque ele diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito. Quem anda tem comunhão. Estamos juntos? Sim. Ok? Então, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Pegaram ou não? Sim. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. São opostos. Não dá para ficar no mesmo lugar, no mesmo receptáculo, carne e Espírito. São opostos. Alguém consegue misturar água e óleo? Dá? Ou juntar os opostos do ímã? Eles se repelem. Ele para aqui? Não. Aí ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Só que aí ele dá aqui uma exortação. Ó. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como a gente falar que eu vivo no Espírito, mas não ando o que o Espírito manda eu fazer. E eu penso que um desses conflitos que você falou, Marília, maior é isso. A gente está se enganando, falando que a gente está vivendo no Espírito, mas não andando no que ele fala. Então não há comunhão com o Espírito. Porque se na minha vida a palavra, um conselho, ou o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem falado, ou não? Agora, se o Espírito Santo tem falado e você não muda, você está andando como? Amém? Amém. Então, quem vai mudar exatamente e nos capacitar a ter uma vida transformada é a comunhão que nós temos com o Espírito. Porque por nós mesmos a gente não consegue. Mas ele para aí, não, aí ele tem um quarto. E para mim o quarto incentivo que ele dá aqui são, e assim, ele repete 2 vezes a mesma coisa, mas de formas diferentes. Porque ele diz assim, se há. Porque aqui é a única que ele usou de novo a expressão, se há, né? Entranhados, afetos e misericórdia. Então nenhum de nós pode falar que a gente não tem capacidade de ter compaixão e afeição. Porque afetos e misericórdia é exatamente compaixão e afeição. E aqui, se o mover de Deus é real na nossa vida, a gente é capacitado a viver dessa forma. Então, eu vejo uma situação, eu não penso segundo o conceito mundano de pensar, eu penso segundo o Espírito me orienta a pensar. Então, a minha afeição, as minhas atitudes, os meus sentimentos são transformados. Então eu olho, porque parece que a gente está vivendo uma cultura hoje do cancelamento. A pessoa pecou, mas aqui é um ponto interessante. Alguém pecou.
o que me cabe ficar criticando ou levantando um juízo sobre a situação? Jesus ensinou isso? Quando trouxeram a mulher que foi pega em flagrante... Falei certo? É isso, né? Obrigado. Adultério. Tinha algum questionamento? Tinha alguma coisa mais a dizer ou não? Ela não tinha o que falar. Aí Jesus pegou e ele fez exatamente compaixão e afeição. Porque Jesus, eu não vim para julgar. Vai, mas eu creio que cada vez que a gente insiste num pecado na nossa vida, essa frase do Senhor Jesus vem na minha vida. E vem assim, eu já não falei para você, vai, não peca, mas por que você continua pecando? Senhor, eu sou um lixo. Porque eu insisto em querer determinar a minha vida segundo a conduta do mundo. Quando Jesus está falando que é Ele, é o padrão de Deus que determina a nossa afeição, a nossa conduta, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, a gente começa a olhar para as situações e olhar de forma diferente. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, se há aqui não é dúvida, há. Então você é capaz de olhar para uma situação e ter compaixão. Nós precisamos tirar da nossa vida o juízo, porque o juízo pertence ao Senhor. Primeiro João 4,7, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: em relação a isso, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, olha só, precede de Deus. E todo aquele que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. É João 4,7? 1 João 4,7. Isso, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, lembra que eu falei que o receptáculo precisa ser cheio do amor do alto? O amor do mundo não alcança isso. Porque o amor do mundo olha com um olhar de julgamento. O amor do mundo faz a gente pegar a pedra para tirar. Mais do que nunca a gente está vendo isso. As pessoas estão sendo linchadas publicamente. Lacradas, colocadas na geladeira, não sei qual é a frase que tem. Está acontecendo isso. Canceladas, exato. Cadê o amor que vem do alto? Então deixa eu dizer uma coisa importante. O padrão de santidade que Paulo está dizendo aqui é o padrão de Deus. E ele não pode ser desprezado. A gente precisa parar de menosprezar aquilo que o Espírito Santo está martelando na nossa vida. Amados, mais do que nunca o Espírito Santo tem falado. Essa madrugada que me chamou, eu estava dormindo tão gostoso, fazia tempo que eu não estava dormindo tão gostoso. E estava meio friozinho essas noites, né? Até o meu companheiro me abandonou, que não veio comigo não. Mas o Senhor fez eu ligar a televisão, ver uma competição de salto em altura, dizer para mim que existem regras. Olha como o Espírito Santo faz. Existem regras. Para de competir com a regra, que não é a que eu estou colocando. Para de abaixar. Para de abaixar. Cada vez que a gente menospreza o amor de Cristo, a gente está abaixando para
além do mínimo esforço, né? O Espírito Santo quer que a gente seja como filhos amados e dispenseiros desse amor, dessa graça. Paulo aqui está dizendo que a motivação, esse encorajamento que ele nos dá, essa instrução que ele está dando, simplifica em unidade e humildade. Eu preciso olhar, dá uma olhada para quem está assim, não do seu lado, mas quem está aqui, dá uma olhada. Você já parou para pensar por que nós estamos reunidos aqui? Porque o Senhor nos ligou. O Senhor nos uniu, o Senhor nos atou. Amém. Há uma comunhão, há um entrelaçamento entre nós. Quem faz esse amalgamento é o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala de unidade, e aí ele, ele termina esse pensamento dizendo: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. E aqui eu quero dizer para vocês como é difícil isso. Você olhar para o seu irmão e falar assim: meu irmão é superior a mim. Sabe por que é difícil? Vocês conseguem entender ou não? Porque lá no fundo, a gente está enraizado em nós uma cultura que eu tenho que sempre me mostrar forte, superior. E eu não sou. Eu sou frágil. Eu quero dizer aqui essa noite, com toda a minha força, eu preciso de vocês. Mais do que nunca eu preciso das suas orações. Vocês não têm noção. Como eu preciso que o Senhor desperte vocês de madrugada para orar por mim. Para chorar comigo. Eu preciso. Porque nós somos dependentes uns dos outros. O que me falta, vocês me completam. Hoje Deus preparou para mim uma coisa maravilhosa. Eu fiquei maravilhado hoje. Eu tive o privilégio de almoçar aqui. Uma coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. O amor de Cristo me constrange. Vocês não têm noção a alegria que vocês me proporcionaram hoje. Quem esteve aqui comigo. É um privilégio. Eu sei. Tem muitas coisas. Hoje foi um dia muito importante. Será? Não sei. Deixa o Espírito Santo falar. Qual o valor que nós temos dado para a unidade, para a comunhão? O que tem sido mais importante? Amados, não se esqueça do que o Espírito Santo falou a semana passada. Põe em ordem. Põe em ordem. Tem coisas que precisam ser colocadas em ordem na nossa vida. Então, nós precisamos entender que o amor de Cristo está em nós e com o propósito de que o partidarismo se acabe. Não pode existir no nosso meio vanglória. Nenhum de nós aqui é superior. Nenhum. Quando ele fala, não façam nada por partidarismo, ele está falando que precisa ser quebrado o egoísmo. Porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender, que o contrário do amor não é ódio. Sabe o que é o contrário do amor? É desinteresse. Falta de interesse. Mas a gente tem na cabeça, na cultura, que o contrário de amor é ódio. Não é. É falta de afeto. E o desinteresse é motivado
Pelo egoísmo. E onde há egoísmo, não há amor. Por isso que a gente precisa considerar. Aqui eu acho muito bacana que Paulo nos dá um antídoto para vencer tudo isso. Sabe qual é o antídoto? Eu considerar meu irmão superior a mim. O mundo vem e tenta colocar uma cultura que não, eu sou forte, eu venço todas, eu sou o que sou. Supra-sumo, né? Aí o Espírito de Deus vem e fala, eu sou inferior ao meu irmão. Tudo eu faço para o bem do meu irmão. Que tantaralabachaias. Ó Espírito Santo. O pensamento que Paulo está nos ensinando aqui é que a gente precisa olhar o nosso irmão e considerar que ele é maior. Vamos ser sinceros? Eu sei que não é fácil. Mas nós precisamos fazer um exercício. Essa terça-feira eu estive com 2 pessoas que são, humanamente falando, estão aqui, né, acima de mim, né? Estava sentado com os dois colocando assim, não, agora você compartilha para nós queremos te ouvir. Porque você é bênção na minha. Ela me quebrou. Se a madrugada o Espírito Santo já tinha me quebrado, ali foi a pancada final. Porque a gente tem um pouco dessa coisa de achar que a gente nunca vai alcançar. Amados, aquilo que eu falei, o diabo às vezes tenta fazer a gente entrar numa teia de sedução, né? De achar o ambiente onde eu trabalho é horrível, ai, meu vizinho é terrível, ai, essa situação. Mas nós somos luz. E onde há luz, as trevas dissipam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente considera que as pessoas são superiores, aqui Paulo está nos ensinando juízo de valores. Paulo está afirmando que ao a gente olhar e ver as pessoas superiores, a gente vai começar a ver na vida do meu irmão virtude que eu preciso na minha vida. Dilma, tem coisas na sua vida que eu preciso. Norberto, uma bênção de Deus na minha vida. Nós precisamos começar a olhar e ver as virtudes do Senhor na vida do irmão. E como elas me... Sabe, às vezes, por isso que Paulo... Hebreus a gente não pode afirmar, mas eu creio que foi Paulo. Por isso que o autor de Hebreus fala que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes sem perceber a gente está hospedando anjos. É um tempo da visitação do Senhor na nossa vida e a gente não está atento naquilo que o anjo tem para oferecer para nós. Quer dizer que se o anjo está hospedado, tem bênção de Deus na minha vida, mas eu estou tão assim que eu não percebo. E eu perco o tempo da visitação. Por que Jesus chorou quando ele viu Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, perdeste o tempo da visitação. Por quê? Por que perdeu? Porque eles olharam para Jesus e se acharam superior a ele. Mas ele para aí não. Ele fala ainda que a gente precisa considerar os interesses do outro como o nosso. Paulo está aprofundando o conceito do amor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem coisa na vida de você que é bênção na minha. Eu preciso. Porque o meu amor só vai ser completo através da sua vida. É isso que Paulo está falando. Eu preciso considerar o amor do Senhor que está na sua vida, Bia. Só que sabe o que acontece? O nosso inimigo ardiloso, chifrudo, mal cheiroso, ele vem e nos seduz com outras coisas.
Aí outras coisas passam a ser importantes. Olha só, amados. Outras coisas que vão me completar. Outras coisas é que vão me fazer feliz. Mas deixa o Espírito Santo falar. Nós precisamos entender. Paulo está aprofundando o conceito do amor. Porque ele está dizendo aqui que o amor é muito mais que um sentimento. Eu estou sempre falando isso para vocês, né? O amor é muito mais que um sentimento. É um compromisso de bem-estar que eu firmo com meu irmão. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, né? Você está lá tranquilo, fazendo sua tarefa diária, né? Fazendo um arroz bonito, fazendo um bolo, ou então está trabalhando num serviço difícil, né? Aí o Espírito Santo te traz alguém à mente. Sim. Por quê? Você já parou para pensar? Com certeza aquela pessoa está precisando da sua cobertura, da sua oração. Aí sabe o que é mais triste, amados? A gente não faz nada. A gente nem ora. Por quê? Porque a gente está perdendo a consciência do que é o amor. O Senhor está trazendo a oportunidade, a gente, privilégio, a gente poder parar e orar. E às vezes aquela pessoa está passando por uma situação que precisa da nossa intervenção, da nossa oração. A gente não faz nada. Isso é muito sério, muito sério. Porque de repente, né, o Senhor falou, peraí, quem que é a ligação mais próxima de um cristão com aquela pessoa? Né? Que poderia estar orando e salvando uma pessoa, né? Usando... Cleito, é tão sério isso, porque quando ele está falando aqui, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que cada um é do outro. Então está dizendo que há uma sinergia entre cada um de nós. Há um elo. Ligação. Nós vivemos isso esses dias, né, Ney? Foi tremendo, né? Quer dizer que eu fui muito abençoado. Muito abençoado. Eu não sou nada. Foi só a fé. Porque eu estava num momento ali, você não tem nem ideia. Mas eu orei. E não parou, né? Você vê que foi uma sequência, né? É a situação. É exatamente isso. E hoje vai aniversário dela. Eu vi. Deus é bom, né? Pastor, foi como você está falando, essa palavra. Eu fiquei com um problema na minha vista. E parece que foi eu. Você vê, não disse de uma ordem lá, mas eu conheci o filho da pessoa. Não isso na hora assim. Assim que eu entrei para dentro, eu senti um roto na minha vista, um sangue. Eu falei com a Meire. E aí a Meire olhou para mim. E daí umas horas assim já foi desaparecendo. E eu só me tinha colocado uma ragelada no meu olho. Aí fui no médico, o médico me levou no médico. O médico olhou e falou, sua vista não tem nada. Eu fiquei com um pouco de uma coisa meio turva assim. Mas a oração foi uma bênção, sabe? A gente confiar. Na oração que o Espírito Santo manda a pessoa falar, orar. E o que está dentro de nós é o poder do Espírito Santo. Sabe por quê, Maria? A gente cai num erro, mais uma vez, como a gente erra nas nossas interpretações. A gente lê esse texto aqui e já remete a dinheiro. Só que a gente esquece que cada um tem visto o que é propriamente seu. Seu o quê? Deus deu um dom a cada um de nós. Cada um de nós. E o dom, tirando o dom de línguas, que o dom de línguas é um dom para edificação pessoal, todos os outros dons são manifestos na minha vida para abençoar o outro. Amém.
Então, o quanto eu tenho... Amado, deixa o Espírito Santo falar. O quanto eu tenho usado o dom que Deus nos deu para abençoar o próximo. Isso é sério. E ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que cada um é do outro. Então o dom que vai completar a vida do meu irmão, eu estou fazendo o que? Eu estou represando? Só que vocês percebem um detalhe aqui, ele não tem valor para mim. Ele vai ser uma bênção na vida do meu irmão. Mas se eu represo, o que acontece? Eu deixo de ser uma bênção. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que muitas vezes a gente confunde. E tem aquela questão assim, fala, não, mas eu dou uma cesta básica, eu ajudo, né, com R$30 a minha oferta de amor, né? Ele confunde, só que não é isso que Paulo está falando aqui. Ele tem que entender tudo o que ele está trazendo. Pior que isso, né? A hora que você retém, é como uma lagoa, por exemplo. Né? Nós já ouvimos a palavra disso do Carlos Franco, se eu não me engano, falando da retenção de uma lagoa, né? Ela morre, né? Se ela não tem um fluxo que entra e sai, ela acaba morrendo, a água fica estragada, podre, né? E eu estava vendo um comentário do... Esqueci, Ricardo Barbosa, ele falando exatamente sobre esse versículo, ele fala assim que a gente confunde às vezes a nossa postura como codependente do outro e assim, para ficar livre de uma situação, a gente ajuda em partes. E ele usou um exemplo de um pai de um filho drogado. Então, para ajudar o filho, ele ia lá no traficante e pagava a dívida do filho. Aí um dia o Espírito Santo falou para ele, você está errado. Você precisa parar. Ele parou, o que aconteceu? O filho veio, depois de muito trabalho, mas fez o quê? Eu preciso de ajuda. Então, o dia que ele deixou Deus agir, Deus agiu de forma que houve cura. Só que ele estava achando que ele podia pagar, só que o vício continuou. Ele estava alimentando o vício. É difícil esse assunto? É difícil. É problemático. Nesse caso, aconteceu isso. Então, da mesma forma, cada momento, mas nós precisamos buscar a direção do Espírito, que é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Então, para a gente entender, e o que eu queria assim deixar que a gente pensasse, né? Nós não podemos baixar o padrão de santidade que o Senhor nos instituiu. A gente não pode desprezar, a gente não pode abaixar a barra. Se Ele instituiu uma altura, Ele sabe que nós temos capacidade e competência para transpor essa barra. Então, cada um de nós aqui temos uma altura. E Ele vai fazer a gente conseguir transpor essa altura. Em toda e qualquer circunstância, Ele vai nos permitir nós sermos perfeitos. Amém. E eu queria encerrar lendo Colossenses, capítulo 1. Verso 28. Ele vem falando que Cristo em nós, esperança da glória, né? O Senhor nos deu a conhecer, né? Aí ele diz assim, Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Amados, o Espírito Santo quer nos tornar perfeitos. Amém. Não segundo o padrão do mundo, mas segundo Deus está instituindo. Amém? Eu queria orar. Eu fico assim... Vocês não têm noção, eu fico numa crise com o Senhor, né? Eu queria falar sobre a Páscoa hoje. Mas o Senhor, a semana toda, me trouxe essa mensagem. E assim, vocês não têm noção como essa palavra está me mexendo comigo. Então eu queria dizer para você assim, não perca o que Deus tem preparado para você. Não abaixa a barra. É difícil, amados, a caminhada cristã é difícil, mas ela é um caminho sobremodo excelente. Vale a pena. Vale a pena. Amém, queridos? Amém. Senhor, eu sei que muitas vezes, Pai, a conduta cristã, o viver como discípulo, muitas vezes nos leva a fazer escolhas. E nós queremos, Pai, nesta noite, diante desta palavra, pedir a Ti, Senhor, nos livra, Senhor, de baixar a régua. Senhor, não permita, Senhor, que o mundo venha determinar o meu pensar, o meu agir, o meu falar. Mas que nós possamos, Pai, como Paulo ensinou aqui, Senhor, eu quero rogar por cada um de nós aqui, Senhor, esse jorrar do Seu amor sobre nossas vidas, que vai tirando de nós tudo aquilo equivocado, todo ensino errado, toda essa questão que seja, Senhor, por uma cultura brasileira errada, seja por um pensamento equivocado, ou algum ensino que a gente traz da nossa infância, que seja, Senhor, que tenha impedido que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Senhor, que o Teu jorrar do Teu amor constante na nossa vida lance fora, Senhor, tudo isso, Pai. Queremos, Pai, ser mensageiros desse amor. Senhor, durante a semana, lembra, traz a nossa memória. Quando vier aquela situação para a gente julgar alguém, ou para a gente falar de alguém, Senhor, enche o nosso coração de amor. Ó Espírito Santo, ajuda-nos, Pai, a voltar a acreditar em pessoas. Ajuda-nos, Pai, a voltar a olhar com esperança, com dignidade, porque todos têm dignidade, Senhor. Ajuda-nos, Pai, o que é a verdadeira dignidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Pai, nos ajuda, Senhor, a vencer todos esses desafios. Pai, eu sei que é um desafio, Senhor, mas eu tenho total confiança que o Espírito Santo é o primeiro interessado a nos fazer vitoriosos. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amados? Não abaixa a barra, hein?